Olá pessoal, eu sou Renata Cristina Neves e você está no canal CoreFit Pilates e Yoga no Filosofando com Pilates. Eu não sou ninguém. Quantas vezes você já falou isso para você mesmo? Em voz alta ou em pensamento? Quantas vezes você duvidou dos seus projetos? Você duvidou das suas realizações e dos seus feitos? Quantas vezes você já ouviu isso de outras pessoas? Ah, mas você não é ninguém. Principalmente na sociedade de hoje, onde quem você é medido em likes, em curtidas, quantos seguidores você tem, qual é o extrato do seu saldo bancário, seu extrato bancário. É nisso, né, que a gente vê as pessoas se pautando para falar quem é alguma coisa e quem não é. E é um fato, gente, a maior parte de nós não é ninguém, né? E a minha maior questão, a minha reflexão para hoje é como que você encara esse fato? Como você lida com o fato de você não ser ninguém? Então eu vou te contar uma história bem rapidinha sobre Joseph Pilates, tá? Joseph Pilates criou o método da contrologia, que hoje a gente conhece como método Pilates. E ele tinha um sonho que esse método fosse reconhecido como um método que transformaria e melhoraria a vida das pessoas, né? E ele foi aplicando o método para aquelas pessoas que estavam ali perto dele, sendo inseridas no seu mundo, né? Que estavam próximas à sua localidade. E à medida que ele foi ensinando essas pessoas sobre o método, esse método de alguma forma ele foi se expandindo, porque os agentes multiplicadores da mensagem foram acontecendo e foram se mudando para várias partes ali do lugar onde ele estava, que no caso ali era os Estados Unidos, né? O método dele foi sendo tão conhecido, né? Através das pessoas que ele ensinou, que existiam casos de outras pessoas estarem em estúdios de alunos de Joseph Pilates e nem saberem que o criador do método estava vivo enquanto essas pessoas faziam a contrologia, as aulas de contrologia em estúdios dos alunos de Joseph Pilates, tá? Essas pessoas foram passando a mensagem. A gente sabe que quando as mensagens se multiplicam, ela vai perdendo a essência, como se fosse um telefone sem fio, né, gente? Chega lá no final, a mensagem não é a mesma do que quando começou ali, né? As pessoas vão entendendo, colocando seus pontos de vista, colocando suas ideias e opiniões ali no meio, tá? Então, muito do método, como ele é conhecido hoje, ele acabou se perdendo, e naquela época ele também foi se perdendo um pouco do que era o original ali de Joseph Pilates, tá? Então, essas pessoas que aprenderam com ele foram colocando ali as suas ideias, suas crenças, e também foram, vamos dizer assim, ganhando dinheiro, espaço, às custas do método que lhes foi ensinado por Joseph Pilates. Fato é que Joseph tinha uma expectativa de ser reconhecido, mas que essa expectativa em vida para ele não foi atendida. Ele não conseguiu o que ele almejava. Ele queria que todo mundo fizesse Pilates, ele queria que todo mundo reconhecesse o método, inclusive a área médica, e isso não foi se concretizando enquanto ele estava vivo, e ele foi ficando extremamente frustrado. Então, muitos relatos de pessoas próximas de Joseph contam que ele tinha o chamado Joe's Moments, né, os momentos do Joe quando ele ficava extremamente triste, pela situação onde que ele se encontrava, por suas expectativas não terem sido alcançadas, né? E isso é muito parecido, morreu triste, tá, gente, inclusive, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história de Joseph Pilates, eu tenho um livro que fala rapidamente sobre
a história do criador do método. E tá aqui o link, no link na descrição que você pode adquirir, tá? Mas voltando. Então isso não se parece muito com o que acontece hoje em dia, né? Onde ser bom não é o suficiente. Quem ganha mais é quem vende mais, quem mente mais. E você que faz ali tudo certinho, sente que o seu trabalho não tá rendendo fruto, que você não tem o reconhecimento, você acaba se sentindo um Zé Ninguém. Você acaba se sentindo muito insignificante, muitas vezes obsoleto. Mas deixa eu te contar outro fato. As pessoas que realmente tiveram as suas vidas modificadas lá atrás com o Joseph Pilates eram as pessoas que frequentavam o estúdio dele assiduamente, que tiveram as suas vidas transformadas, as suas vidas impactadas, né? E que dentro do micromundo do Pilates, ali do estúdio de Joseph Pilates, para elas o Joe era tudo. Por mais que ele se sentisse um Zé Ninguém, para aquelas pessoas do estúdio que foram reabilitadas, que não tinham movimento e voltaram a ter, que tinham vidas com dores e deixaram de ter uma vida tão difícil, ganharam tanta qualidade de vida, o Joe era tudo. E foram exatamente essas pessoas que levaram a essência da mensagem dele adiante. E é por isso, meus queridos, que você tem hoje um embate tão grande entre o Pilates clássico e o Pilates contemporâneo. Porque essas pessoas que tinham o Joey como tudo, que tiveram as suas vidas transformadas, se sentiam na obrigação de se tornarem soldados da mensagem dele. Para manter aquela essência na sua plenitude, para que isso fosse passado para as próximas gerações. E tá aí, até hoje. Então, quando a gente vê um embate de clássico contemporâneo, não é só sobre saber quem tá certo e quem tá errado. É sobre manter viva a essência de alguém que se sentia um Zé Ninguém, mas que no futuro, que é hoje, se tornou tudo. Mudou o mundo. Então, meus queridos, talvez você também se ache um Zé Ninguém. Talvez você se ache insignificante, tá? Mas uma dica que eu te dou, não encare isso com tristeza. Não encare isso com vitimismo. Encare com humildade, com dignidade e com fé. Porque hoje você transforma a vida das pessoas no seu micromundo. E amanhã isso se multiplicará e impactará a vida de uns, de outros ou de muitos. E você deixará de ser um Zé Ninguém para ser o protagonista na vida dessas pessoas. Isso é muita coisa, gente. Mudar a vida de alguém é algo extraordinário. Nem todo mundo nasceu para ser um Joseph Pilates, para ser Joe Pilates. Tá? Mas para que o mundo funcione, para que ele se transforme em sua plenitude, é necessário que muitos Zés Ninguém tenham a bravura, a coragem e a audácia de transformarem com a grandeza, com a dignidade e honradez dos grandes. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, para que você dê o seu joinha, dê o seu like, compartilha com as pessoas que se sentem da mesma forma que você. Comenta aqui embaixo se você também é do time do Zés Ninguém, mas pessoas que não são ninguém, mas que são tudo na vida dos outros. Um beijo, até a próxima.